E olha, hoje nós recebemos aqui para um bate-papo na nossa casa a doutora Nancy Gasparini, da Clínica Mega Imagem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você por essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Doutora, queria já começar, perguntando um pouco da origem, como é que surgiu a Mega Imagem, até porque vocês adotaram Santos como uma cidade, mas são de São Paulo. Sim, nós nos formamos na USP de Ribeirão Preto. E doutora, a gente está quase marido, né? Sim, a gente está aqui há quase 24 anos. Santos nos acolheu muito, nos recebeu muito bem. No início nós recebemos um convite para trabalhar dentro da Casa de Saúde, que é um hospital. A vida foi muito difícil no começo, porque a gente não tinha nem valor para pagar aluguel. A gente começou dentro do hospital, a gente morava junto com uma colega nossa. O tempo foi muito difícil, era plantão 24 horas, todos os dias, finais de semana. Mas a gente tem muito orgulho hoje, porque teve esse reconhecimento da população, da tecnologia que foi investida ao longo desses anos. E a gente tem uma equipe de quase 200 pessoas envolvidas na empresa que vestem a camisa, vestem e suam a camisa para atender com humanização e com um avanço tecnológico que a população de Santos merece. Ou seja, vocês começaram a implantar aqui em Santos uma tecnologia, que antigamente as pessoas tinham que ir para São Paulo para fazer os exames. E aí, quando vocês começaram a implantar aqui, o primeiro aparelho foi o Doppler, que é aquele colorido. Sim, não tinha Doppler colorido, ultrassom com Doppler colorido. Nós trouxemos o primeiro, ultrassom 3D, 4D também trouxemos o primeiro. A ressonância 3 Tesla, até hoje é a única que tem aqui na Baixada. Uhum. A gente trouxe os primeiros equipamentos com a tecnologia Silent, que é uma tecnologia que faz menos barulho, a ressonância. Então, nós sempre temos esse DNA de trazer inovação. Mas eu acredito que o mais importante são as pessoas. Nós temos uma equipe que trabalha com humanização, com inovação, sempre com processos novos para medir o tempo de espera, a satisfação do cliente. Nós temos ouvidoria. Então, é isso que faz a Mega ser tão especial para população da Baixada. E aí, nesse início, foram muitas dificuldades, A doutora até estava comentando aqui nos bastidores com a gente, que realmente esse início da vida profissional é muito difícil, Até porque a faculdade de medicina exige muito, do profissional, e aí até você montar uma clínica com esses equipamentos, Sim, é que na minha época, o médico, se ele se atualizasse, ele achava que estava suficiente. Hoje a gente vê que se a equipe não andar com você, se você não der autonomia, não tiver treinamento, não tiver motivação, o médico não chega a lugar nenhum. O médico tem que trabalhar, o médico não, qualquer pessoa no mercado, se ela não souber trabalhar em equipe, ela não consegue chegar, não consegue atingir os objetivos, É verdade. E são muitos os exames que são realizados lá na clínica, Fala um pouco pra gente. Que exames são esses? Começamos com ultrassom, com Doppler, mais a 3D, 4D, mas nós fazemos ressonância. Agora está chegando, acabou de chegar o Júnior, que é a 8ª ressonância, aqui da Baixada Santista da Mega Imagem. Nós fazemos tomografia, mamografia, densitometria, raio-x, todos os tipos de exames. E nesse caso, a tecnologia, vocês estão sempre em busca, desses equipamentos de ponta. A tecnologia, ela faz diferença na hora do diagnóstico até precoce de algumas doenças, doutora? Sem dúvida, a tecnologia faz muita diferença por causa da definição da imagem, mas o médico está por dentro do que está acontecendo com o paciente e ter uma interação com o médico que está pedindo o exame também é muito importante. Então, não adianta eu ter um equipamento ótimo se eu não converso com o paciente ou se eu não discuto o caso com o médico que está pedindo o exame. Então, tudo, ou uma equipe por trás fazendo o exame, às vezes eu tenho equipamento de qualidade, mas se eu não tenho treinamento adequado, Sim. O biomédico que está fazendo o exame não vai gerar exames de qualidade. Então, verdade. tem um monte de fatores envolvidos.
Agora, vocês prezam muito para a questão da agilidade, né? Tanto que a gente vê aí um atendimento muito rápido e também um horário bem estendido, né, para fazer esse atendimento. Sim, é um respeito pelo tempo dos clientes, né? Porque a gente sabe que hoje o cliente mal tem tempo de fazer uma rotina, um exame de rotina. A gente sabe que a detecção precoce das doenças, ela pode salvar vidas, né? Ou fazer cirurgias menos agressivas, né? O tratamento é mais eficiente. E a gente foi verificando que para a pessoa que trabalha ou para a pessoa que tem filhos e quer deixar os filhos com o marido para poder fazer o exame, esse horário estendido, ele caiu bem. Sim. Então, foi uma adaptação ouvindo o cliente, né? Nós abrimos em alguns domingos, então a gente... até domingo? Sim, a gente sempre escuta o que o cliente precisa para trabalhar de acordo com o cliente. E começa às 6 horas da manhã, é isso? 6h30? 6h30 abre a clínica, o primeiro exame 7 horas. Olha só, De e aí tem até meia-noite para fazer o exame. Meia-noite, mas vai. Teve uma paciente que passou lá na frente da clínica e perguntou se a gente fazia parto. Porque como abriu cedo e fechou tarde, ela falou assim, vocês são hospital, vocês fazem parto. É verdade. E assim, a Megimage, é importante dizer que é a primeira e única clínica aqui em Santos que conquistou o nível 3 de certificação da Organização Nacional de Acreditação, né? É a avaliação máxima nesse órgão que é tão importante. O que significa isso, doutora? Significa que a gente passa por auditorias externas de equipes da Vanzolini ou de São Paulo. Sim. E eles veem todos os quesitos de segurança, se está tudo na conformidade. Então, o lixo que você gera, os medicamentos, o prazo de validade, os processos de atendimento, e a parada. Então, a gente tem muito treinamento em parada. Outro dia a gente reverteu uma parada de uma paciente que estava aguardando o marido, parada cardíaca, de um paciente que estava fazendo exame, ela não estava nem fazendo exame, ela estava esperando, e a equipe foi muito rápida, muito dinâmica. Então a gente tem isso no DNA de segurança, qualidade, sempre treinamento, e quem não tem não consegue, Ona. Principalmente no nível 3. A gente está sempre pensando em estratégias para melhorar a segurança e qualidade do exame. Queria aproveitar a sua presença aqui para esclarecer as dúvidas que muitos telespectadores têm em relação a alguns exames. Muitos têm até medo de fazer alguns exames. Por exemplo, aquele da ressonância, que você tem que entrar, né, naquele tubo. Enfim, o tal do contraste. Então, em relação à ressonância, né, existe algum preparo? Tem que levar o acompanhante? Não tem? Como é que é feito esse exame? 8% dos pacientes são fóbicos, né? Fóbicos são pacientes que não se sentem bem em locais fechados. Para esses pacientes, a gente sugere que eles conheçam a máquina. Então, muitos pacientes não precisam, porque a gente tem anestesia, mas a gente procura usar o mínimo possível. Então, a gente faz com que o paciente conheça a máquina, marca um horário, o paciente vai lá, simula, fica deitadinho na máquina, pode levar um ente familiar que ela segure na mão, né, para ela ficar durante o exame. A equipe está preparada para essa humanização. Ela realmente faz um barulho, parece uma balada, sabe? Aí ela pode usar protetor ou ela pode escutar uma música que ela queira. Mas é importante essa humanização nesse momento delicado, que tem gente que tem fobia mesmo. E aí parece que tem um botão, não sei se eu estou certa, que se a pessoa passar mal, tiver qualquer desconforto, ela pode acionar? Ela pode acionar, tem uma janela em que o biomédico, a equipe, a enfermagem fica de olho no paciente. Sim. E se ele passar mal, ele aperta o botão, a gente entra, vê se é um desconforto pela posição, ou se ele quer tentar dar um tempo e depois continuar. Então, a gente respeita muito esse tempo de cada paciente, né? Em relação ao contraste, muitas pessoas têm dúvida, né, do que é o contraste, como é que ele é feito, pode causar algum dano? Não, o contraste de ressonância ele é muito tranquilo. Raramente tem alergia, raramente. O da tomografia, a gente usa o contraste que tem menos alergia, ele é mais caro, mas ele tem menor chance de reação alérgica. E eles evidenciam lesões, então
A indicação ou não é médica. Sim. De usar o contraste. Da Ah. tomografia, a única ressalva mais importante é a parte do rim, porque como é um contraste mais grosso, Sim. precisa hidratar bastante para que não haja uma concentração e possa ter algum efeito no rim. Mas se a pessoa não tiver nenhuma doença renal, é muito tranquilo o uso do contraste. Certo. E, doutora, é importante dizer que há uma unidade, né, da Mega Imagem lá em Guarujá, então as pessoas não precisam atravessar a balsa para conseguir fazer os exames de imagem. É uma unidade com tudo, né? Sim, é uma unidade muito bonita, tem bastante lugar ali para estacionar, porque hoje em dia a gente vê que tem difícil, dificuldade. né? Mas é uma unidade que a gente fez nos mesmos padrões de Santos. Sim. É uma unidade que o treinamento da equipe também segue os mesmos padrões do padrão de Santos. E a gente está muito orgulhoso porque tem sido recebido de uma maneira muito acolhedora pela cidade do Guarujá. É importante dizer que a doutora Nancy, ela é proprietária da clínica, mas ela atende, ela faz os exames e ela também, eu procurei ali, tem um blog, né, no site, onde ela compartilha as experiências com os pacientes. Quer dizer que você aprende muito com eles também, doutora? Olha, eu vou falar que hoje eu teria condição de trabalhar só na parte administrativa, mas eu não consigo porque eu amo atender. Amo falar com os clientes, até acho que eles ficam até cansados de me ouvir falar, porque eu falo muito na consulta. E esse blog é um agradecimento a todos os pacientes, porque eu sempre falo que eu aprendo muito mais com eles do que eu ajudo, né, na verdade, no exame. Porque cada um tem uma história, é como se você visse um filme de uma pessoa está contando a vida dela e ao mesmo tempo ela te ensina muito. Então, tem pacientes, por exemplo, eu vejo com carinho, por exemplo, pacientes que cuidam dos pais, idosos, às vezes não tem nem muita consciência do que está acontecendo e a gente vê aquele amor que as pessoas têm com os idosos, o amor que as pessoas têm com as gestantes, né, com as crianças que estão intraútero. Eu aprendo demais com os pacientes e esse blog é uma homenagem a todos os pacientes que me ensinaram muita coisa. Tá certo, doutora. Quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso estúdio, agradecer pela visita e dizer, olha, volte sempre. Esse papo ficou com aquele gostinho de quero mais, tá bom? Obrigada, obrigada.